Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o Evangelho, ele tem que proclamar esse Evangelho e testemunhar esse Evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá! Começa agora o programa Cada Dia, o programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. No programa de hoje vamos tratar a respeito do seguinte tema: exercitando a cidadania. Você sabe o que é cidadania? Cidadania estaria ligada somente a direitos e deveres? Como podemos exercitar a cidadania em nosso dia a dia? Cidadania é um termo que não era muito explorado no Brasil até alguns anos atrás. Hoje, entretanto, repetidas vezes, ouvimos falar de cidadania em programas de rádio, TV e internet. Além disso, podemos observar também que cidadania se tornou um assunto não só de muitos livros lançados pelo mercado editorial, mas também de vários congressos e instituições públicas ou privadas. Mas o fato de um assunto ser mais familiar aos ouvidos, seja ele qual for, isso não significa necessariamente que isso seja compreendido pela maioria dos que ouvem alguma coisa sobre isso. O sociólogo britânico Thomas Marshall, que foi professor emérito da Universidade de Londres, ficou conhecido por estudos desenvolvidos nesta área, especialmente ao escrever sobre cidadania e classe social. Isso trouxe grande contribuição na análise deste assunto. Marshall considerou em sua argumentação que cidadania possui 3 elementos. Nesta tríplice perspectiva, segundo Marshall, passamos a compreender melhor tudo o que envolve a cidadania. No caso da cidadania de ordem civil, Marshall esclarece que ela tem ligação direta com os direitos necessários à liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito de propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. No caso da cidadania de ordem política, Marshall entendia que se tratava do direito de participar no exercício do poder político, como membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor. Com relação à cidadania de ordem social,
O sociólogo Marshall dizia que ela se referia a tudo o que ia desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar por completo da herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Segundo Marshall, as instituições mais intimamente ligadas com a cidadania social são o sistema educacional e os serviços sociais. E para a gente se aprofundar ainda mais nesse conceito de cidadania, a gente vai conversar com o sociólogo e cientista político Walter Paes. E eu de cara já pergunto logo, Walter, afinal de contas, então, o que é cidadania? Cidadania, ela está associada à questão de direitos e deveres do cidadão. A gente também chama dentro das ciências humanas de condição do cidadão, que é exatamente esse respeito a toda a Constituição que foi construída. Então, cidadania está ligada intimamente com os limites que o cidadão tem dentro de uma nação. A cidadania é algo já estabelecido pelas leis, né? Então lá vai estar bem discriminados o que você tem de direitos, o que você tem de deveres, e a solidariedade entra como um elemento mais social, né? De ajuda ao próximo, e às vezes isso pode causar alguma confusão nas pessoas, confundir o conceito de cidadania com o conceito de solidariedade. A cidadania, ela ultrapassa direitos e deveres? A cidadania não ultrapassa direitos e deveres, né? Ela está contida na questão dos direitos e deveres. Os limites estão associados com a Constituição, com a Carta Magna de cada país. Como podemos ser cidadãos autênticos no nosso dia a dia? Nós temos que buscar conhecer nossos direitos, nossos deveres, porque é a partir daí que a gente tem que exigir a responsabilidade que as autoridades têm perante os indivíduos, e nós precisamos disso para que a gente possa saber o que a gente vai pedir, né? Como se pode ver, cidadania é um campo muito amplo, pois atinge uma extensão enorme de situações ligadas à vida em sociedade, especialmente aquelas que envolvem os direitos e os deveres de um cidadão ou de uma cidadã. Segundo a Constituição de nosso país, de forma bem resumida, cidadão é toda pessoa apta para exercer seu direito de livre escolha de seus representantes em cargos ligados ao Poder Executivo ou Legislativo. Além de cada cidadão poder escolher seus representantes pelo voto nas urnas, ele mesmo pode ser eleito. Exercendo a cidadania. Continuaremos neste tema depois do intervalo. Não saia daí. Exercendo a cidadania. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Como dissemos, cidadania vai mais além do que pensamos e abrange um campo muito maior. Não podemos apenas, num programa, destacar de forma detalhada todos os aspectos da cidadania, mas podemos salientar e chamar a atenção para um dos principais fatores que ela abrange, que é a cidadania na esfera educacional. O direito à educação é um dos direitos sociais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Nela, observamos em seu artigo 6º a seguinte norma constitucional. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, o trabalho, moradia, o transporte, o lazer, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Como se pode ver, a educação é primeiro direito social a ser citado no artigo 6º da Constituição. Tudo leva a crer que a educação ocupava na mente daqueles que elaboraram a Constituição de 1988 um direito imprescindível. A educação é um direito de suma importância para o país se tornar uma nação cada vez mais abastecida de homens e mulheres com formação científica de qualidade, um país composto de gente equipada com habilidades profissionais suficientes para ampliar seu progresso econômico e seu crescimento sociocultural. Por isso, podemos dizer com toda a segurança que educar
não se resume somente em transmitir dados ou informações para iniciantes, para filhos ou estudantes. Educar é uma das maneiras de mostrarmos ao outro que nós o amamos. Nesse sentido, a motivação de amar precisa vir antes do discurso. Como bem sabemos, discursos passam e muitas vezes precisam ser modificados, mas pessoas movidas por amor que nos ensinam e nos oferecem o que de melhor possuem, estas são guardadas em nossos corações e os princípios de vida que nos oferecem permanecem conosco até nossa velhice, mas não envelhecem. Sim, o discurso precisa ser relevante. Sim, o ensino nos lares, nas escolas, nas universidades precisa ser racionalmente elaborado, cientificamente comprovado, mas nenhum esforço educativo alcançará êxito pleno se não for movido pelo amor. O amor é uma virtude que nos ensina a construir mais pontes do que muros, mais amizades do que inimizades, mais saúde do que doença, mais vida do que morte, mais harmonia do que desordem, mais alegria do que angústia, mais acolhimento do que desprezo, mais alegria do que tristeza, mais esperança do que desespero, mais acolhimento do que abandono, mais luz do que trevas. O Scooby é o único folgado por aqui. Os 40 cooperados da cooperativa Nossa Senhora de Fátima, em Campinas, no interior de São Paulo, se dividem em 3 turnos, trabalhando firme, desde a triagem até a venda do material reciclável. Por mês, chegam por aqui de 100 a 120 toneladas de lixo reciclável, uma quantidade que, sem dúvida, poderia ser bem maior caso não houvesse tanto desperdício. É verdade, a gente fica assim olhando o tamanho da cidade de Campinas e saber que poderia mais pessoas estar fazendo esse trabalho, porque é muita coisa que ainda vai para os córregos, fica na rua e atrapalhando aí a natureza, né? E poderia estar gerando renda para milhares de pessoas aqui dentro de Campinas ainda. Dependendo da época do ano, o empenho dos cooperados pode gerar para cada um deles uma renda mensal entre R$ 900 e R$ 1.000. Uma recompensa positiva para o bolso. Ajuda a pagar até o curso das crianças que agora estão fazendo. É o meu ganha-pão todo dia. Já a recompensa para o meio ambiente ainda é desproporcional. Uma situação que poderia facilmente ser revertida caso a população em geral tivesse mais responsabilidade com o destino do lixo que produz. Você que está na sua casa, para você tudo é lixo. Então você pôs o lixo lá fora, você fez a sua parte, você jogou fora. Você não quer saber para onde vai, o que vai ser feito, se vai para o aterro, se não vai, se vai para uma cooperativa, você pôs lá fora para você estar resolvido, né? E a gente aqui não, a gente faz esse trabalho de separação, que ele gera renda para a gente, mas a gente também está fazendo um trabalho de limpeza do meio ambiente, né? Isso pra gente, pelo menos pra mim, eu acho muito importante. Rosilda, que trabalha com resíduos recicláveis há mais de 12 anos, nos disse que em todo esse tempo não viu nenhuma evolução considerável. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, Rosilda tem razão. Nos últimos 11 anos, a situação do destino do lixo no Brasil pouco mudou. De 2003 a 2014, a geração de lixo cresceu 29%, enquanto a taxa de crescimento populacional foi de apenas 6%. Ou seja, o aumento da geração de lixo no país foi muito maior do que o crescimento populacional. Esse é um retrato de uma sociedade com valores invertidos, onde os que trabalham pelo meio ambiente, e por que não dizer pela própria sociedade, em pleno século XXI, ainda sofrem preconceito. Tem gente que reconhece, tem gente que não reconhece, ainda tem muita discriminação, né? Pra gente trabalhar assim praticamente no lixo, né? Que os outros falam, né? Mas para nós é nosso ganha-pão, a gente está ajudando o meio ambiente. Quando temos o compromisso com o outro, passamos a exercer a cidadania, não como uma obrigação, mas por amor. Se não tivermos amor,
Ou, se o que fizermos não for movido por esta virtude mais excelente, nossas habilidades e nossos dons, por mais evidentes que sejam, não servirão para construir melhores relacionamentos. Isso se estende para melhores amizades, melhores famílias, melhores filhos, melhores escolas, melhores empresas, melhores instituições, enfim, para uma sociedade melhor. Sem amor, nada somos. Não devemos ser negligentes com nossas obrigações, nem indiferentes com nossos direitos civis. Deus também nos ajuda a abrir os nossos olhos para os direitos adquiridos legitimamente no contexto social e cultural em que vivemos e reivindicá-los sempre que for necessário. E você, o que tem feito para exercer melhor a sua cidadania? O que a Bíblia fala sobre isso? Como podemos avançar a cada dia no exercício pleno da cidadania? Exercendo a cidadania. Queremos continuar com este tema com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí. Eu quero tratar com você de um assunto hoje da mais alta importância. Eu preciso muito da sua atenção para tratar desse assunto. Exercitando a cidadania. E quais são as implicações disso? Quais são os nossos compromissos, nossos deveres, nossas responsabilidades, nossos direitos, nossos privilégios. Eu quero tratar disso com você e fazer uma abordagem também à luz de Lucas 6,31, que é considerado o princípio de ouro dos relacionamentos. E Jesus Cristo, nesse texto, diz assim: como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Nós não somos uma ilha. O que nós fazemos traz certamente reflexos na vida do nosso semelhante, seja os mais próximos de nós, a nossa família, sejam os nossos vizinhos, sejam as pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco, que convivem conosco, sejam reflexos na nossa cidade, no nosso estado, em toda a nossa nação. Nós precisamos exercitar a cidadania. Hoje, quando encontramos um cenário tão cinzento no universo político, quando você nota que os homens que têm mais poder nas mãos estão se apequenando na ética, quando você encontra governantes patrocinando os poderosos, para que esses poderosos os financiem no crime, quando você nota que o Estado está domesticado e os poderes constituídos estão fermentados pela corrupção, para que o recurso, o dinheiro, as riquezas da nação que deveriam ser canalizadas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, produzir o progresso da nação, são desviados milhões, bilhões de reais para favorecer já os poderosos, para favorecer políticos que são comprados a dinheiro para votar em determinadas matérias, que favorecem exatamente os poderosos. Aqui se descreve que falta cidadania. Porque o que é cidadania? Senão eu trabalhar de tal forma que eu melhore o ambiente onde eu vivo, na minha casa, na minha escola, na minha empresa, no meu trabalho, na minha convivência. Cidadania se aprende no berço.
onde você respeita o direito do outro, onde você vive de tal maneira que não prejudique o outro. Isso implica, por exemplo, em sermos mordomos da própria natureza. Nós temos que viver nesse mundo de maneira responsável. Somos mordomos de Deus para cuidar da criação. Pega, por exemplo, o crime de Mariana, onde uma lama tóxica é levada pelos rios e por onde esta lama passa leva à morte, leva o prejuízo, leva a inquietação. Por quê? Por ganância, por falta de planejamento responsável. Olha os nossos rios poluídos, onde você nota que alguns rios são verdadeiros esgotos. Por quê? Por causa da ganância. Não se trabalha a questão industrial de forma honesta, íntegra, que pague o pato o povo, desde que as empresas tenham lucros e mais lucros. Mas isso começa com pequenos detalhes. Quando a pessoa está andando de carro e joga o lixo para a pista, para a rua, e daqui a pouco vem uma enxurrada e os bueiros estão todos lotados, e aí transborda, e aí vem muito prejuízo. Falta de consciência de cidadania. Nós exercemos a cidadania no trânsito, respeitando as leis de trânsito, respeitando uns aos outros. E isso aí evitaria o quê? Evitaria acidentes, evitaria brigas que levam tantas vezes a mortes cruéis, pessoas que pegam racha numa pista, numa própria cidade, ceifando vidas, por falta de respeito ao próximo. Nós precisamos entender que cidadania implica integridade. Integridade é você não tomar o que é do outro, seja uma lapiseira, seja 1 milhão, seja 1 bilhão. Portanto, quando você vê hoje destampando todo dia esse fosso da corrupção no Brasil, onde você vê empresários poderosíssimos assambarcando tudo, se tornando gigantes. Quem está pagando essa conta? É o povo, que lá na fila de um hospital não recebe atendimento. Por quê? Porque o dinheiro que devia ir para a saúde vai para os poderosos. Quando as nossas estradas são as mais perigosas do mundo, somos campeões do mundo em acidentes de trânsito, por quê? Porque o dinheiro que devia ir para a construção de estradas, para a melhoria do trânsito, está indo para a conta dos poderosos. E desta maneira o nosso sistema político, o nosso sistema econômico, fermentado pela corrupção, pela ganância, pela avareza, destrói a vida de milhões de cidadãos honestos, honrados, que trabalham de sol a sol, ganhando às vezes salário mínimo. A cidadania implica em que eu faço para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse por mim, é o que Jesus nos ensinou. Nós exercemos cidadania quando nós amamos o nosso próximo, como a nós mesmos. Quando nós cuidamos do nosso próximo, como nós cuidamos de nós mesmos. Quando nós estendemos a mão para o fraco, para o necessitado, não querendo acumular tudo para nós, deixando aquele que está à nossa volta à míngua. Nós exercemos cidadania quando nós não temos um discurso bonito e uma prática feia. Quando nós não subimos numa tribuna ou num palanque para falar palavras bonitas de integridade, honestidade, amor ao povo, de cuidado do povo, quando na verdade nos bastidores se trama contra o povo. Nós precisamos exercer cidadania, vivendo com honestidade, com transparência, com integridade, com temor de Deus. E aqui está um ponto que eu quero focar. Porque
O grande problema da corrupção no Brasil, da roubalheira institucionalizada, é que falta temor de Deus. Temor de Deus. Por que as pessoas vendem a consciência por dinheiro? Por que as pessoas aceitam propina? Por que os empresários pagam propina? Por que os esquemas estão aí estendendo seus tentáculos para todos os poderes constituídos? Por que falta justiça tantas vezes nos tribunais? É porque não há temor de Deus. É porque as pessoas não têm consciência de que elas terão que prestar contas a Deus pelos seus atos. Elas exploram, elas esmagam, elas saqueiam, elas enganam, elas mentem, elas oprimem. Por quê? Porque acham que jamais terão que prestar contas da sua vida àquele que é o supremo juiz. Então, quando nós entendemos que Deus é o soberano Senhor do universo, quando nós entendemos que Deus é o reto e justo juiz, quando nós entendemos que teremos que prestar contas a Deus dos nossos atos, isso nos leva a ter um relacionamento com nós mesmos, com a nossa família, com o nosso próximo, de maneira responsável e respeitável. É o princípio de Jesus. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Como é que você lida com essa questão? Você respeita o ambiente onde você vive, no uso racional dos recursos naturais, da água, da poluição? Como é que você lida com isso? No seu trabalho, na sua empresa? Você respeita as pessoas com quem você mora? Você respeita as pessoas com quem você trabalha? Você respeita as pessoas no trânsito? Você é alguém que ama como você gostaria de ser amado? Temos que começar em casa. Temos que educar os nossos filhos. Temos que plantar princípios e valores dignos. Nós precisamos repaginar o Brasil, nós precisamos reprogramar a nossa postura. Nós precisamos criar uma nova cultura, uma cultura íntegra, de honestidade, de valores, de princípios, que possam ser cultivados dentro de casa, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos relacionamentos. E assim, nós teremos um país diferente. Assim, nós seremos guiados por preceitos de Deus, porque Deus tem para nós salvação, Deus tem para nós perdão, Deus tem para nós relacionamentos saudáveis, Deus tem para nós uma nação saudável. E é isso que nós precisamos do exercício da verdadeira cidadania. Eu quero orar por você. Deus, eu coloco diante de Ti as pessoas que estão nos assistindo. Eu peço que Tu abençoes a cada uma delas, para que reflita sobre este assunto da cidadania, para que tome posturas, atitudes, decisões legítimas, boas, saudáveis, para que tenha uma vida melhor e tenha relacionamentos melhores e que isso traga glória para o Teu nome, bênção para as pessoas que convivem conosco. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando mais um programa, Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso contato está aí no seu vídeo. E eu quero aproveitar o momento para fazer um convite a você muito especial, para você e para a sua família. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Nós queremos acolher você, a sua família, queremos ser uma bênção para você e para a sua família. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Também temos escola bíblica dominical todos os domingos, às 10 horas da manhã para todas as faixas etárias. Às quartas-feiras, temos um importante encontro para estudo da Bíblia às 7h30 da noite. Venha, traga os seus convidados. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta.
cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.